Recentemente, semana passada nós não tivemos live, porque eu estava num evento da rede de mulheres empreendedoras e foi um evento muito legal e lá eu falei sobre o tema que eu vou falar nessa noite, que é o tema de produtividade. Então, quais ferramentas, quais dicas nós podemos já colocar em prática de imediato para ser uma pessoa mais produtiva? E eu comecei a estudar sobre o tema de produtividade, gestão de tempo, já tem mais de uma década. E por que eu comecei a estudar? O que me levou a estudar sobre esse tema? Por que eu acabei ficando ali uma pessoa assim apaixonada por esse tema? Porque em determinado momento da minha vida, no momento de transição de empresas, quando eu saí de uma outra empresa para abrir a empresa que eu tenho hoje, eu estava num momento de muito estresse, com vários desafios, vários problemas na minha vida profissional, uma carga de trabalho muito grande para dar conta de fazer tudo aquilo que eu tinha para fazer. E eu me sentia uma pessoa improdutiva, porque eu chegava no fim do dia e eu tinha aquela sensação de que eu tinha trabalhado muito e tinha feito muito pouco. E quem, talvez você que está nos assistindo aqui agora, seja agora ao vivo ou assistindo essa live gravada depois, quem já não pensou a mesma coisa? Você chega no fim do dia e fala assim, puxa vida, parece que eu trabalhei tanto hoje e não fiz nada. E às vezes realmente nós não estamos fazendo nada, porque nós muitas vezes estamos direcionando o nosso trabalho de forma errada, estamos executando muitas tarefas no dia a dia, mas não estamos sendo produtivos. E eu falava sobre isso na palestra da semana passada, da segunda passada lá na REME, que eu até estou disponibilizando alguns cortes aqui no Instagram durante essa semana e que também está na íntegra lá no perfil do YouTube, tá, gente? Todas as lives, as palestras que eu estou fazendo nas últimas semanas, eu estou deixando salvo no YouTube para ficar mais fácil de vocês assistirem depois, tá? Então você pode procurar lá no meu YouTube que você vai encontrar essa palestra que eu fiz semana passada lá no evento da REME. E eu falava sobre esse momento da minha vida que eu me sentia uma pessoa extremamente improdutiva, eu trabalhava demais, eu tinha muitas tarefas, eu tinha muitas atribuições, mas eu conseguia poucos resultados. Eu chegava no fim do dia, parecia que eu tinha trabalhado demais, mas não tinha conseguido concluir nada. E eu comecei a pesquisar sobre como ter uma gestão melhor do meu tempo, como ser mais produtivo, como organizar a minha rotina melhor. E eu acabei encontrando vários autores que falavam sobre gestão de tempo e falavam sobre produtividade. E a partir desses autores abriu-se um mundo novo para mim, que é o mundo de entender, né? O que você pode fazer na sua vida para ser mais produtivo. Porque, gente, se todos têm 24 horas, por que algumas pessoas são mais produtivas que as outras? Você já se fez essa pergunta? Por que todo mundo com a mesma quantidade de tempo, no mesmo ativo por dia, elas têm 24 horas no seu dia, todos têm as mesmas 24 horas, algumas pessoas conseguem fazer muito mais do que nós conseguimos? O que essas pessoas têm de diferente? Elas dormem menos, elas dormem mais, elas se exercitam, elas comem melhor, elas são mais disciplinadas? O que elas têm de diferente? É a pergunta que eu me fazia quando eu comecei a estudar sobre gestão do tempo, sobre produtividade. E eu acabei encontrando nesses autores, nos cursos que eu fiz, nos livros que eu li, várias técnicas e dicas que essas pessoas que eram mais produtivas diziam que faziam e conseguiam ter mais resultado. E nem sempre, gente, para ter mais resultado precisa trabalhar mais. Eu até achava que é isso que eu precisava. Então teve um momento que a minha vida profissional me consumia quase 18 horas por dia. E eu tive resultados, obviamente, né? Quem não tem resultados trabalhando 18 horas por dia, só que é um custo muito alto, acabei perdendo outras saúdes, né, na minha vida de uma forma geral. Melhorei a minha saúde financeira e piorei nas outras saúdes. Então hoje a minha vida está focada mais em equilibrar a vida e conseguir ser produtivo com equilíbrio. Quando eu passei a fazer esses estudos há mais de uma década atrás, eu encontrei várias dicas, várias ferramentas em vários autores. Alguns deles divergem, tá, gente? Então, de repente, você vai encontrar uma técnica que um autor fala e o outro diz que não funciona. Só que eu aprendi que você só vai saber se funciona se você pôr em prática. Então, algumas técnicas que para um autor que eu gosto muito, ele diz que não funciona, para mim funcionou. Então, tá tudo certo. Sempre tendo esse cuidado de não seguir cegamente um único autor, uma única pessoa que fala de produtividade. É importante você fazer alguns testes na sua vida. E eu fui testando essas ferramentas, essas dicas, até que eu comecei a perceber que eu estava sendo muito mais produtivo. E o mais interessante, eu estava trabalhando menos do que eu trabalhava antes.
Olha isso, gente. Como eu falei agora há pouco, não significa que trabalhar mais vai te fazer mais produtivo. Trabalhar mais horas por dia vai te trazer mais produtividade. Agora, trabalhar de forma inteligente, organizar a sua rotina, a sua agenda, o seu dia de forma inteligente, vai te fazer mais produtivo. E se for com equilíbrio, você vai perceber que tua vida vai valer muito mais a pena. Porque aí você vai conseguir encaixar tempo para as coisas que realmente são importantes, além do seu profissional, do seu trabalho, que talvez é o foco da grande maioria das pessoas que começa a estudar sobre produtividade. Tá? Das pessoas que já estão conosco aqui, quem acredita que precisa ser mais produtivo, coloca um joinha aí depois no comentário, só para eu saber se eu não estou sozinho nessa questão. Porque geralmente quando eu faço uma palestra sobre esse assunto, que eu peço para levantar a mão quem quer ser mais produtivo, é quase que unânime na plateia, todos levantam a mão. Porque todos de alguma maneira acreditam que podem ser mais produtivos, até mesmo aqueles que já se consideram pessoas mais produtivas. E tem uma frase muito clássica aqui, olha, o Rafael deu um joinha, acredita que ele precisa também ser mais produtivo. E eu sei que o Rafael é uma pessoa super disciplinada aí nos seus negócios, e o Rafael está dizendo que ele também precisa ser mais produtivo. Tem uma frase muito clássica que muita gente diz, que é, se eu pudesse eu colocava mais 4 horas no meu dia, se eu pudesse eu adicionava mais 2 horas no meu dia. E eu também falava isso, eu achava até bonito dizer isso. Não, passa, 24 horas é pouco para fazer o que eu tenho para fazer. Não, gente, a gente não precisa de mais tempo. O que nós precisamos é de melhor gestão do tempo, melhorar a gestão do tempo que nós temos, né? O Adenauer aí também falou que está precisando, a Elisângela também falou que está precisando de mais tempo, né, de organizar melhor a rotina, ser mais produtivo. O pessoal da NG Store, obrigado pelo feedback. Gente, nós não precisamos de mais tempo, nós precisamos apenas gerir melhor o nosso tempo. Eu acredito que as coisas que Deus criou foram perfeitas. E dentro dessas coisas perfeitas, dentro dessa perfeição, está o dia com 24 horas. Então, se Deus determinou que nós teríamos 24 horas, que um ciclo completo é 24 horas, né, que de manhã, de tarde, de noite, tudo isso foi preparado para o nosso relógio biológico se adaptar. Se tudo isso foi criado dessa maneira, é porque é o que nós tínhamos que ter de horas e é o suficiente. O que nós precisamos apenas é aprender a gerir melhor o nosso tempo. Se você tem dúvida ainda se você se considera uma pessoa produtiva, a pergunta que eu te faço é: como é que você chega no fim do dia? Você chega super tranquilo, fala, meu dia foi bom, fiz o que tinha que fazer, agora eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou fazer um lazer? Ou você chega no fim do dia estressado, cansado, ansioso para as coisas que você não finalizou, para as coisas que ficaram para amanhã? Tem gente aí que está trocando de profissão, está quase virando um bombeiro já, porque fica apagando incêndio o dia inteiro e chega no fim do dia, só apagou incêndio e não conseguiu finalizar nada. Então pensa, como que você está chegando no fim do seu dia, se você está se sentindo feliz pelo que você fez ou se você tem se sentido ansioso ou estressado. Aí já você percebeu que você começou a chegar estressado todo fim de dia, você está indo para sua casa depois de um dia de trabalho, ou você que trabalha em casa, ou você que cuida da casa, quando chega à noite você está esgotada ou você está esgotada e você fala, puxa vida, eu não fiz o que eu precisava fazer, ficou para amanhã, enrolou tudo. Então isso significa que de repente o tempo não está sendo gerido da melhor maneira e que você não está conseguindo separar as coisas que têm que ser feitas e pôr as prioridades que precisam ser colocadas. E nessa noite eu vou falar sobre essas prioridades, sobre classificação de tarefa e outros assuntos aqui que são muito importantes, ferramentas que vão nos fazer uma pessoa mais produtiva. Aproveitando mais uma vez aí, clica ali no aviãozinho, chama mais uma ou duas pessoas para estarem conosco nessa noite, nessa live. Porque agora eu vou começar com o tema técnico, com as ferramentas, com as dicas para sermos mais produtivos. A NG Store falou assim, quando eu trabalhava CLT, eu chegava em casa de mau humor, não queria fazer nada, nem cuidar de casa. Hoje, trabalhando na minha lojinha, eu me sinto realizado como mãe, esposa e mulher. Olha que interessante.
E muitas vezes, deixa seu nome depois para eu saber quem é você, porque tá o nome da loja, de repente deixa seu nome para eu saber quem é você. Às vezes, muitas vezes, gente, não é só uma questão de estar trabalhando para alguém, e eu entendo que, de repente, empreendendo, nós muitas vezes ficamos muito mais satisfeitos, fazendo o nosso tempo, organizando as nossas rendas, as nossas finanças, mas muitas vezes não é uma questão até mesmo do trabalho, mas sim como nós gerimos o nosso tempo no trabalho. É possível ser produtivo trabalhando para alguém, é possível ser produtivo trabalhando para você mesmo, sendo um empreendedor, é possível ser produtivo sendo um empresário, tendo várias pessoas trabalhando para você, é possível ser produtivo sendo uma dona de casa, um dono de casa, alguém que cuida das coisas da casa, do lar, é possível ser produtivo. Fabrícia, obrigado Fabrícia por compartilhar conosco a tua experiência. Então, gente, é possível ser produtivo em qualquer lugar que nós estejamos trabalhando e nos locais que nós estejamos vivendo, é possível ser produtivo. Tudo é uma questão de organização. Tudo é uma questão de método. Eu gosto muito dessa palavra. Eu fui instrutor dos treinamentos Mastermind por 5 anos, né? Eu fui um franqueado local aqui no sul do Mato Grosso do Sul por 5 anos. E eu digo que uma das maiores lições que eu aprendi enquanto franqueado foi a importância de ter um método. Porque o que significa a palavra método? A palavra método é uma junção da palavra meta mais a palavra odo. A palavra meta significa alvo e a palavra odo significa caminho. Então a palavra método significa caminho para o alvo. Então o que é um método? Nada mais que um caminho que alguém já passou por ali antes, que já trilhou e que falou assim, olha, se você fizer dessa maneira, possivelmente você vai ter esse resultado, porque eu fiz assim várias vezes, repeti e tive esse resultado. Então, uma metodologia, um método, ele nos faz chegar mais rápido aos nossos objetivos, ao nosso alvo, aos nossos resultados. Quando alguém fala para você, olha, eu faço dessa maneira e dá certo comigo, nem sempre vai dar 100% certo para você. Mas ao aplicar um método, você já segue um caminho que alguém trilhou. E uma boa parte das vezes vai dar certo para você também. As dicas que eu vou trazer aqui, eu encontrei em diversos livros a mesma dica. Então, em diversos autores, em diversos cursos, a mesma dica. Então significa que é um método. Várias pessoas testaram, funciona e acabaram compartilhando com outras pessoas, tá? Então, a primeira dica ou a primeira ferramenta dessa noite que eu quero passar para vocês é a importância do planejamento do seu dia, da sua rotina. Os autores dizem que o ideal é que você consiga planejar até 3, 4 dias ou até uma semana depois que você já tem uma grande experiência com isso. Mas para quem não tem planejamento nenhum, para quem não faz um planejamento da sua rotina, se você conseguir planejar o dia seguinte, você já vai dar um grande passo na sua vida. Estudos dizem que para cada 1 minuto que você investe planejando, você economiza no mínimo 10 minutos na execução. Então isso significa que conforme você vai pegando a experiência no planejamento do dia seguinte, você vai gastar ali de 10 a 12 minutos para planejar o próximo dia e muitas vezes você vai conseguir economizar, poupar, organizar até 2 horas a mais no seu dia. Então, gente, presta atenção nessa informação que eu acabei de dar. Com um simples planejamento que você vai gastar de 10 a 12 minutos para fazer em relação ao que você tem que fazer no dia seguinte, você vai conseguir economizar até 2 horas de trabalho. Porque quando você está direcionado por um planejamento, você tem, eu preciso fazer essa tarefa em tal horário, ou nesse bloco de tempo, essas tarefas precisam ser feitas. Olha, essas tarefas aqui que estão me trazendo problema, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, eu preciso resolver pelo menos 1 ou 2 dessas amanhã. Então, o simples fato de você planejar, olha, o que eu tenho para fazer amanhã e anotar o que você tem para fazer amanhã, separar ali os horários que você acredita ou os blocos de tempo que você acredita que você pode fazer aquilo, pensar quanto tempo eu acredito que eu vou gastar para fazer essa tarefa, coloca na frente quantos minutos ou quantas horas que você acredita que você vai precisar para resolver aquilo. O simples fato de você planejar, você vai economizar de até 2 horas do dia seguinte, simplesmente porque você planejou o seu tempo. Então você gasta de 10 a 12, acaba ganhando até 2 horas. 1 minuto de planejamento, você ganha 10 minutos na execução.
12 minutos de planejamento, você ganha até 2 horas de execução no dia seguinte. Então, a primeira dica para você, se você é aquela pessoa que levanta pela manhã e fala assim, o que eu tenho para fazer hoje? O que eu vou fazer primeiro? E você simplesmente sai procurando o que fazer, você encontra uma coisa, você começa a fazer, daqui a pouco você para porque tocou um telefone, porque chegou uma notificação, porque chegou alguém. E aí quando finaliza aquilo ali que te atrapalhou naquela execução, em vez de você voltar para aquela tarefa, você começa outra. E aí você não terminou a primeira que você deixou para trás. Daqui a pouco algo te interrompe, você acaba parando aquilo que você estava fazendo. E aí quando você volta, você já nem volta naquela, você volta talvez na primeira ou numa terceira tarefa. E às vezes o que acontece? Durante o dia todo, a grande maioria das pessoas fica multitarefando, fica tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas gente, isso não é possível. O ser humano ele não foi feito para multitarefar. O ser humano tem que fazer uma tarefa de cada vez. Você não pode tentar fazer mais de uma tarefa por vez, porque você não vai fazer nenhuma das duas bem feita e não vai ter concentração e você vai gastar muita energia desnecessária do seu cérebro para isso. Eu digo que o único ser humano que consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo é a mulher, porque ela dirige, responde o WhatsApp e passa batom enquanto dirige, né? Não façam isso, tá, mulheres? Mas eu já vi isso acontecer. Homens não têm condição e hipótese alguma de tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, de uma forma geral, quando você não tem um planejamento, você acaba tentando fazer várias coisas e acaba chegando no fim do dia não tendo concluído nenhuma dessas coisas ou concluído muito poucas coisas que deveriam ter sido concluídas. Então o fato de você conseguir planejar o próximo dia já vai te trazer uma melhoria na sua execução. Com 12 minutos de planejamento, você pode economizar até 2 horas na execução do dia seguinte. Ah, Rony, então por onde que eu começo? Então vamos já para a parte prática. Por onde que eu começo? Você vai começar do seguinte, eu quero planejar o dia de amanhã para fazer uma experiência. Então eu vou planejar as minhas 8 horas de amanhã? Não faça isso. Se você não tem experiência de planejamento, se você nunca fez isso na sua vida, se você não passou por isso, é muito natural que as pessoas que pegam uma ideia querem pôr tudo em prática de uma vez só. É igual aquela pessoa que nunca correu na vida, e ela pergunta assim, mas qual que é a média que uma pessoa corre por semana? Sei lá, alguém fala assim, dá pra correr 3 vezes por semana, 5 quilômetros tranquilo, mas ela nunca correu na vida. E aí no dia seguinte ela sai de casa, põe um tênis e vai correr 5 quilômetros. Ela volta com uma bolha no pé, com a canela dolorida, com a perna machucada. Por quê? Porque ela não estava preparada. Então para tudo na vida tem um processo. Assim também para o planejamento. Então não adianta você querer planejar de cara 8 horas do seu dia. Não faça isso. Você vai tentar planejar para amanhã, no máximo 3, estourando 4 horas por dia de amanhã. Pensa assim, puxa, o que eu posso fazer? Eu posso planejar 4 horas. Eu vou pegar das minhas 8 horas de trabalho. E quando eu falo planejamento, não é só trabalho, tá, gente? Você pode pensar num planejamento. Eu planejo o meu dia todo, do horário que eu acordo até a hora que eu vou chegar em casa. Então eu sei os blocos, né? O que eu tenho que fazer em cada bloco de tempo. Por exemplo, hoje tem um exemplo bem legal. Eu olhei na minha planilha ontem de corrida para hoje, né, o aplicativo que eu sigo lá, minha planilha de treinos, e hoje pela manhã tinha 20 quilômetros no meu treino de segunda de corrida contínua. 20 quilômetros no ritmo que eu corro é 2 horas, só que eu levo meus filhos na escola. E eu saio para correr toda segunda, quarta e sábado, eu começo a correr 5 horas, 4h50 da manhã. Eu calculei, gente, se eu começar a correr 5 horas da manhã, eu vou chegar 7h15, 7h30 em casa, passou o horário dos meus filhos. Então eu fiz um planejamento simples. Eu precisava levantar 3h30 da manhã hoje. Precisava levantar meia hora mais cedo para correr das 4h30 às 6h30 para dar tempo de chegar em casa para levar meus filhos na escola. Tudo com um tempo bem cronometrado ali. Qualquer coisa que acontecesse de fora do planejado eu não ia conseguir. Eu pensei, beleza, eu levanto 4 horas todo dia. Se eu tiver que levantar 3h30, eu vou ter meia hora a menos de sono. Então o que eu fiz ontem? Deitei 30 minutos mais cedo e dormi 30 minutos mais cedo. É planejamento. Então se eu quero dormir 7 horas por noite, eu tinha que deitar 30 minutos mais cedo para poder acordar 30 minutos mais cedo hoje, para poder fazer as 2 horas de corrida que eu tinha que fazer. Tudo é uma questão de planejar. Mas pensa no seu dia de amanhã. Vamos pensar no trabalho inicialmente, que eu penso que é mais fácil. Ou se você de repente fica em casa, se você faz as coisas da casa,
Pensa, nas 8 horas ou 10 horas que você está executando coisas de casa, né? As mães aí, as donas de casa, elas dizem, né? Os pais que ficam em casa, eles dizem que não tem 8 horas de trabalho, é o dia inteiro trabalhando, a hora que acorda até a hora que vai dormir, eu sei disso. Mas imagine ali que você tem das 7 às 17, das 8 às 18, e você fala assim, eu vou separar 4 horas de amanhã e eu vou planejar o que eu vou fazer nessas 4 horas. Então, de repente vamos pensar na dona de casa, e aí tem pessoas especialistas aqui em rotina. Eu vi que a Raquel entrou, uma das especialistas, seja bem-vinda, Raquel. A Jana, que passou por aqui, que esteve em uma live também, é uma pessoa que fala bastante de rotina. Mas imagine, por exemplo, que uma dona de casa fala assim, ó, no primeiro horário eu vou pôr a roupa para lavar na máquina, e depois que eu pôr a roupa para lavar, eu vou fazer a limpeza da casa, e quando eu finalizar a limpeza da casa, eu vou tirar a roupa lá da máquina, porque já vai ter dado tempo, vou colocar isso no varal, e eu só vou fazer a próxima coisa que tem que fazer depois que as roupas estiverem no varal. É um exemplo. Por quê? Porque eu brinco muito com a minha esposa, ela fala assim, Rony, às vezes eu tô indo lá pro fundo colocar uma coisa na máquina e eu paro no meio do caminho para fazer outra coisa, e daqui a pouco eu me pergunto assim, o que eu tava indo fazer mesmo lá no fundo de casa? Por quê? Porque parou no meio do caminho, não chegou no alvo onde tinha que chegar. Então, se você separar de 3 a 4 horas e já planejar amanhã as coisas que você tem que fazer, pensando em trabalho, você pode fazer uma lista de quais coisas são importantes que você precisa resolver amanhã. De repente você é um vendedor, então eu vou separar aqui 1 hora para ligar para os meus clientes, eu vou separar meia hora para fazer lançamento no sistema, eu vou separar mais meia hora aqui do meu dia para eu lançar proposta. Então você começa a fazer essas separações, né, de tempo para cada tarefa importante que você precisa fazer amanhã. Então faz a experiência de planejar 4 horas de amanhã. De repente você vai fazer 4 coisas, 5 coisas nessas 4 horas planejadas. Você vai perceber que se você conseguir colocar em prática o que eu vou passar nessa noite aqui para você, já amanhã, algumas dessas dicas, você já vai chegar no fim do dia com uma sensação muito melhor do que talvez você chegou hoje ou tenha chegado nos últimos dias. A Raquel falou assim, eu uso essa tática, eu vou fazer o próximo quando terminar esse. Então hoje eu decidi nos intervalos lavar toda a roupa. Comecei às 6 da manhã, estou na última máquina agora. Olha que interessante. Ou seja, eu vou fazer a próxima tarefa somente quando eu terminar essa. Então se você pensar de forma planejada, obrigado Raquel por compartilhar conosco, se você pensar de forma planejada, você vai perceber que vai render muito mais, porque às vezes a gente começa e para o dia inteiro e não é produtivo. Então pensa de forma planejada, amanhã eu vou fazer essa tarefa e eu preciso no mínimo de tanto tempo para fazer essa tarefa. Nem sempre você vai acertar. Às vezes a gente subestima ou superestima. É normal. Só que como que eu fui acertando isso ao longo dessa década que eu tenho estudado sobre isso? Aquelas tarefas que eu anotei o tempo que eu iria gastar, no fim do dia, eu analisava aquelas tarefas e via qual tempo eu gastei, porque eu lançava realmente, eu tinha um aplicativo que eu marcava a hora que eu comecei e a hora que eu parei, né? Eu comecei no papel, depois eu usei um aplicativo, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho também, mas eu anotava, e aí eu falava, puxa, eu achava que eu ia gastar 1 hora nessa tarefa, eu gastei 2, então agora eu sei que quando eu tiver uma tarefa parecida com essa, eu vou precisar de 2 horas. Algumas tarefas que são mais corriqueiras, que você faz sempre, você vai saber exatamente ali, eu gasto em torno de 40 minutos para fazer isso, em torno de meia hora, em torno de 1 hora. De repente você precisa ir amanhã no centro da cidade resolver alguma coisa em uma loja. Você vai fazer um cálculo, eu vou gastar de repente da minha casa no centro da cidade em torno de uns 10 minutos para ir, uns 10 para voltar, mais uns 10 para estacionar, já foram 30 minutos. Aí eu vou precisar de uns 15 a 20 minutos para ir até o local, resolver o que tem que resolver e voltar até o carro. Ok, ou pegar um Uber, pegar um ônibus, não importa. Você vai mais ou menos calculando e fala, puxa, então eu preciso reservar amanhã do meu dia 1 hora. Por exemplo, quando eu tenho que fazer coisas, né, me deslocar até o centro da cidade, de repente para quem está assistindo isso em outra cidade acha esquisito isso, né? Geralmente, gente, aqui no interior, quem trabalha ou mora nos bairros um pouco mais afastados,
A gente fala ir para o centro, né? Ir para o centro da cidade, onde ficam as lojas, onde ficam os bancos, né? Coisas que você tem que resolver pessoalmente muitas vezes. Então o que eu faço muitas vezes? Eu tenho algumas coisas que eu preciso resolver no centro da cidade. Eu vou anotando na minha agenda o que eu preciso resolver no centro, eu coloco entre parênteses centro. E quando eu vou reservar um bloco para fazer aquilo, eu jogo todas essas tarefas juntas. E aí eu já calculo quanto tempo mais ou menos eu vou precisar. Então quando eu chego, que eu estaciono o meu carro, eu olho na minha agenda o que eu tenho para fazer. Eu já mais ou menos mapeei por onde eu tinha que começar. Eu vou ter que fazer primeiro isso, depois isso, depois isso. Quando eu volto para o carro, eu confiro de novo para ver se não ficou nada para trás. Então eu só volto para minha empresa ou para minha casa quando eu finalizei aquelas tarefas que tinha que finalizar ali. Dessa maneira, de repente eu economizei 1 ou 2 idas, economizei gasolina, economizei tempo, produzi mais com o meu tempo, simplesmente fazendo um pequeno ajuste. Eu planejei as coisas que eu preciso fazer quando eu sair de casa. Esse é um exemplo simples que você já poderia colocar em prática. A Raquel falou que... Eu vou falar sobre a questão do mais difícil daqui a pouquinho, Raquel. Eu vou segurar a tua deixa aí que eu vou falar sobre isso. A Raquel disse que tem uma caixa de resolver na rua. Eu vou colocando tudo lá para não esquecer. Perfeito! Gente, eu vou falar sobre agenda daqui a pouco, mas nem todo mundo se adapta a uma agenda de celular, não tem problema. Né? Tem gente que precisa escrever no papel, vai ter uma folha ali do caderno ou da agenda física para poder escrever as coisas que precisam fazer. Ótimo, é uma técnica, é um método. Funciona para você, isso é ótimo. Então, o fato de você planejar te garante performance, você consegue ser mais produtivo. Então, já começa a pensar hoje o que você pode fazer amanhã. Então, essa é a primeira dica. Com 3 ou 4 horas das 8 horas que você tem de trabalho, tente planejar 3 ou 4 horas. Tá, ok, Rony. Interessante fazer esse planejamento, mas o que eu vou pôr para fazer amanhã? Eu tenho um monte de coisa para fazer. Tem um monte de coisa importante, tem um monte de coisa que está pipocando, de urgência, de incêndio. Por onde eu começo? Aí vem a próxima ferramenta, a próxima dica dessa noite, que é você conseguir separar no seu dia quais tarefas são importantes, que é chamado tríade do tempo, você vai encontrar. Quais tarefas são importantes, quais tarefas são urgentes e quais tarefas são circunstanciais. Dentro do seu dia é possível praticamente tudo que você faz classificar nesses 3 tipos de tarefas. Ou algo que você está fazendo é importante, ou é uma urgência, ou é algo circunstancial. O ideal é que nós passássemos a maior parte do nosso dia fazendo tarefas importantes. O problema é que os estudos indicam que muitas vezes a gente não passa nem 20% do nosso dia fazendo coisas importantes. Uma boa parte do tempo que nós passamos no nosso dia, nós passamos resolvendo urgências e atendendo e fazendo coisas que não vão trazer resultado, que são as tarefas circunstanciais. Então agora eu vou definir as 3 e enquanto isso você já vai pensando como é que é o seu dia. O que é uma tarefa circunstancial? É aquela tarefa que você faz, que não te traz resultado nenhum, que você não consegue medir o resultado daquilo, que não está ligada às suas metas, aos seus objetivos, ao seu propósito, e que na grande maioria das vezes você está fazendo para outra pessoa, ou você está atendendo outra pessoa, ou os desejos de outra pessoa. Isso é uma tarefa circunstancial. De repente, no horário de trabalho, você está focado, alguém te liga e fala assim, você não conseguia me dar uma carona para ir em tal lugar? Aí você para tudo que você está fazendo para pegar seu carro, para poder levar essa pessoa em tal lugar para trazer. Não estou falando de uma emergência, estou falando de uma coisa circunstancial. Né? Eu penso que todo mundo tem algum parente folgado, né? Ou um amigo folgado ou folgada que te liga no horário de expediente e acha que você não tem nada para fazer para poder te dar uma carona, para resolver uma coisa. Não, eu preciso pagar uma conta, eu preciso ir no mercado. Né? Eu gosto de responder, você já ouviu falar que tem um aplicativo chamado Uber, funciona super bem. Então, isso é uma tarefa circunstancial. Ou seja, você parou o que você estava fazendo para fazer algo para alguém que não vai te trazer resultado nenhum. Nenhum. Isso é uma tarefa circunstancial. Ou você está fazendo um trabalho, está fazendo uma coisa importante, chega alguém para tomar um café e conversar, e jogar a conversa fora. Estou dizendo que você não vai fazer isso nunca. De vez em quando é preciso parar. Mas se você puder fazer isso de forma planejada, melhor ainda.
Geralmente, quando as pessoas falam assim, Rony, você tem um horário para tomar um café? Eu falo, tenho. Pode ser tal dia às 4 horas da tarde ou tal dia às 3h45. Eu determino o dia e o horário. Por quê? Porque eu já encaixo aquele café para aquela conversa com o horário que eu paro para tomar café. Então, olha só, isso é planejamento. Quando alguém fala assim, eu tenho um tempo para tomar um tereré? Tenho, 4 horas da tarde na quarta. Eu, por exemplo, não paro para tomar tereré, mas quem para, tudo bem. 4 horas na quinta. É o horário que eu sei que eu ia ficar, de repente, meia hora para tomar um café, para dar uma desestressada no fim do dia e vir para finalizar as tarefas do dia. Ou, eu já encaixo com o meu café da manhã. É uma forma. Agora, quando a pessoa chega no meio do expediente, você está trabalhando, tem um monte de coisa para fazer, a pessoa chega para tomar um tereré, para tomar um café, para jogar a conversa fora. E aí você não consegue dizer não, que é um dos tópicos dessa noite. E aí você vai fazer algo que naquele momento não está te trazendo nenhum resultado importante e que você está só satisfazendo o desejo de outro ou às vezes simplesmente matando o seu tempo. Então, as tarefas circunstanciais são essas. O que mais é circunstancial? É aquilo que de repente está ligado a uma procrastinação sua. Por exemplo, um celular que você pega no meio do expediente e vai navegar, que vai olhar o feed do Instagram, que vai dar uma olhada no WhatsApp, que vai ver grupo, piadinha, videozinho. Isso é circunstancial. São coisas que não estão te trazendo resultado. Rony, mas eu trabalho com marketing, eu trabalho com rede social. É diferente. Mas a grande maioria das pessoas não trabalha. Então essas tarefas são circunstanciais, são coisas que você não deveria estar fazendo naquela hora e não estão te trazendo resultado. Esse é um tipo. Urgências. São as coisas que surgem que se você não fizer, vão te trazer prejuízo. Isso é uma urgência. Então vai trazer prejuízo de alguma maneira, seja prejuízo financeiro, seja prejuízo de relacionamento, seja prejuízo de saúde, não importa. É uma urgência. Se você passar mal no meio do trabalho, você precisa ir para o médico, é uma urgência, você vai. Se você não for, vai te trazer algum prejuízo. Então, se um cliente está, sei lá, no meu caso que trabalho com softwares de gestão, se o cliente está com o software parado e ele precisa emitir uma nota para soltar um caminhão, para soltar para liberar uma venda, o sistema está parado, é uma emergência, é uma urgência, a equipe vai dar prioridade para aquilo ali. Assim também na nossa vida. As urgências são aquelas tarefas que elas surgem e você não tem como controlar, elas vão surgir, você pode diminuir, mas elas sempre vão surgir, que se você não fizer e não resolver naquele momento, vai trazer prejuízo. Mas geralmente a urgência surge de algo que foi importante e nós negligenciamos, não fizemos. Então aquilo que era importante e eu não fiz, muitas vezes gera uma urgência. Por exemplo, é importante você cuidar da saúde, você fazer um check-up, de repente você está sentindo algo diferente, você tem que ir no médico, eu preciso ver que estou sentindo uma dor estranha, não sei o que está acontecendo, de repente mudou alguma rotina no teu físico, você não percebe, não consegue entender por quê, você não vai no médico, aí você vai deixando, daqui a pouco, aquilo que era só um pequeno alerta no teu corpo, vira uma doença, ou seja, uma urgência que aparece por algo importante que não foi feito. De repente você percebe que você está um pouco acima do peso hoje, que acabou engordando um pouco mais, começou a sentir dor no joelho, está sentindo fadigado, não consegue fazer um exercício um pouco mais rápido. Aí você fala, não, qualquer hora dessa eu preciso resolver, preciso ir para uma academia, preciso ir num nutricionista, num nutrólogo. Aí você não vai. E aí de repente você engorda muito mais, sua saúde se deteriora muito mais, e aí quando você vai, o preço a pagar é muito mais alto, ou até mesmo às vezes vem uma doença junto, às vezes um diabetes. São 2 exemplos que eu te dei simples aqui. No trabalho é a mesma coisa. Coisas que eram importantes, de repente aquele relatório que você precisava finalizar, aquela proposta que você precisava enviar, você demorou para enviar a proposta, o cliente fechou com outro, ou o cliente te liga no horário que você não pode fazer a proposta, fala, se você não enviar para mim em 30 minutos eu vou fechar com outro. Aí você tem que parar tudo que você estava fazendo porque você não enviou a proposta para o teu cliente. Ou seja, algo importante que você deixou de fazer no tempo que você tinha para aquilo, que você acabou fazendo outra coisa no lugar, vai virar uma urgência. E as urgências você precisa resolver, senão elas vão te trazer prejuízo. E o terceiro tipo são as tarefas importantes. São aquelas tarefas que vão te trazer resultado na vida. Não só financeiro. Em todas as áreas da vida tem tarefas que são importantes. Por exemplo, na área física, 2 tarefas importantíssimas. Exercício físico e dieta. Ponto. São coisas importantes. Se você fizer, você vai ter bons resultados. Se você não fizer, há uma grande chance de você ter urgências e problemas no futuro.
O que é importante no dia a dia? De repente é importante uma determinada tarefa que você tem que fazer no seu trabalho. Para quem é vendedor, fazer ligações de prospecção, fazer ligações de pós-venda são coisas importantes que você tem que fazer sempre. No momento que você não faz isso, você vai gerar uma urgência ou vai ter um problema. Agora, no momento que você faz isso, você vai ter bons resultados. Então, as tarefas importantes, eu digo que são as tarefas que são alinhadas com as nossas metas, com os nossos objetivos de vida. Essas tarefas são importantes. E tem a lei de Pareto, que eu gosto muito, que é o 80-20, que diz mais ou menos assim, que 20% das suas atividades diárias representam 80% do seu resultado. Olha isso, gente. 20% das suas atividades diárias representam 80% do seu resultado. Se você analisar no seu dia inteiro de trabalho, talvez só 20% do que você faz é extremamente importante e que representa 80% do resultado. Os outros 80% você está resolvendo coisas circunstanciais e urgências. Então imagine se você consegue planejar e organizar o seu dia de forma que você foque o seu tempo nas coisas importantes, resolva as urgências que tem que resolver, sem deixar as coisas importantes de lado, e comece a eliminar da sua vida as tarefas circunstanciais, as coisas que te tomam tempo e não te trazem resultado. Mas, Rony, você falou que você ia falar sobre a listinha que eu tenho que fazer, por onde eu começo. Então, agora que eu expliquei essa tríade, que você vai encontrar nesse livro aqui, ó, Na Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, foi o autor que divulgou no Brasil, mas tem outros autores que falam algo parecido, mas com 4 classificações. Agora que você sabe a diferença entre urgente, circunstancial e tarefas importantes, Rony, eu vou fazer a minha lista para amanhã. Por onde eu começo? Você vai primeiro listar. Pega um papel, pega uma folha aí, pega uma caneta e lista tudo o que vir na sua cabeça de coisas urgentes, pendentes que você ainda não resolveu. Lista todas as urgências primeiro. Esse é o primeiro passo. Listou todas as urgências? Você vai na frente de cada urgência e classifica de 1 a 3 entre importante, não tão importante, importantíssimo, não importa. Escolhe aí o jeito que você quiser. Né? Ou de 1 a 5, de 0 a 10. Eu gosto de dar uma escala de 3 que é mais fácil. Tá? Então, de repente, 1, algo que não é tão importante assim, não tem tanta prioridade. 2, é importante, tem uma certa prioridade, mas 3 é prioridade máxima. Preciso resolver o mais rápido possível, senão vai me trazer um prejuízo muito grande. Você pode pensar nisso numa classificação de quanto prejuízo vai te trazer se você não fizer. Classifica de 1 a 3 cada uma dessas tarefas urgentes que estão aí na sua vida que você não resolveu. E você vai selecionar para o dia seguinte algumas de nível 3 que você consegue resolver no dia seguinte sem comprometer seu dia todo. Porque senão, você vai passar a resolver só as urgências dos próximos dias, daqui a pouco, tudo aquilo que era importante você não fez nesses dias, que vai gerar outras urgências, e você vai ficar nesse ciclo infinito de só resolver urgências. Então, às vezes você tem 10 coisas que são urgentes. Ano passado eu fiz uma consultoria para uma empresa de serviços aqui da cidade, e eles estavam com um monte de incêndio para pagar, um monte de coisa pendente, e eu fiz exatamente isso com eles. Eu falei assim, vamos fazer um quadro, a gente mandou imprimir, plotar bem grande. E eles anotaram todas as urgências que eles iam lembrando. Só que às vezes, gente, você não lembra de todas agora. Amanhã, às vezes, na hora do almoço, fala, puxa, tem aquela coisa para resolver que eu não anotei lá. Vai na lista e põe na lista. Não é para fazer, é para pôr na lista. Então eles fizeram isso nessa empresa. Eles fizeram uma lista de emergências, de coisas que estavam pendentes. Classificaram por nível de prioridade de execução. E eu falei para eles assim, vocês vão encaixar dentro da rotina do dia de vocês agora algumas dessas tarefas que podem ser resolvidas. De que maneira? Pega aquelas que vão te trazer o maior prejuízo. Então você tem que matar essas primeiro, porque vão trazer mais prejuízo. As que têm menos prejuízo você vai deixar mais para depois. Aquelas que são mais rápidas, que você pode executar muito rápido, você está só procrastinando elas, encaixa no horário do dia para eliminar e você vai ter essa sensação de estar eliminando o problema e isso também vai te fazer bem. Então eles meio que misturaram aquilo que era muito rapidinho de fazer com aquilo que era muito difícil. E eles foram encaixando. Todos os dias eles encaixavam algumas daquelas tarefas urgentes que estavam ali naquele quadro e riscavam no fim do dia quando eles finalizavam. Só que eles fizeram isso paralelo às coisas importantes que eles precisavam executar naquela empresa. Então, para amanhã, primeiro, planejamento, lista todas as urgências. Para amanhã, quais dessas eu posso encaixar dentro dessas 3 ou 4 horas que eu vou planejar?
Além disso, o que eu tenho de importante para fazer amanhã? E aí você vai separar, como eu já disse agora há pouco, um tempo para cada uma delas, aproximado, e fica ali dentro de 3 ou 4 horas e deixa as outras 4 ou 5 horas do seu dia para você resolver as coisas que surgirem que você não conseguiu planejar, ou que você vai até poder adiantar algumas urgências se você perceber que você está ficando com tempo livre. Então esse é o primeiro passo, tá? Rony, ok, fiz ali um planejamento mínimo das coisas que eu tenho que executar, separei o que é importante e o que é urgente, separei algumas urgências, separei coisas importantes que eu vou fazer amanhã. E as circunstanciais, o que eu tenho que fazer com elas? Primeiro, você precisa detectar quais são elas. Enquanto não vir para a luz da consciência, você não resolve. O problema ele só começa a ser resolvido quando você traz ele para a consciência, quando você fala, puxa, eu faço isso e eu não percebia. Quer ver uma dica? Praticamente todo celular tem uma função que diz quanto tempo você passa nas redes sociais. Ou quanto tempo você gasta com cada aplicativo. Pega seu celular depois dessa live, procura essa função e verifica quanto tempo você gastou hoje no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, no LinkedIn, ou sei lá onde que você, no YouTube. Dá uma olhada. Só aí você já vai ter uma noção de quanto tempo você tem gasto ou investido ou perdido da sua vida só com redes sociais, só com aplicativos. Além disso, se amanhã, durante o dia, você perceber que aconteceu alguma coisa que você fala, puxa, isso aqui é circunstancial, não devia estar fazendo isso, anota. É quase mágico quando você passa com o papel, anota. Puxa, eu parei para tomar tereré com um amigo na hora de trabalho, isso aqui é circunstancial, então você está trazendo para a luz da consciência. Eu percebi que eu paro muito para poder tomar café durante o dia, anota. Eu percebi que toda hora alguém de outro setor me liga me pedindo alguma coisa que não tem nada a ver com a minha função. Anota. Começa a anotar as coisas que você acredita que são circunstanciais para te ajudar a começar a filtrar o que você vai parar de fazer, ou o que você vai reduzir a quantidade que você faz, ou o que você vai delegar. Tem coisas que precisam ser feitas, mas que não precisam ser feitas por você. Nem tudo precisa ser feito por você. E isso serve para quem trabalha para alguém, para quem tem o próprio negócio ou para quem trabalha em casa. Seja em home office ou no trabalho de casa, no trabalho do lar, vamos dizer assim, serve para tudo. Nem tudo você precisa fazer. Tem coisa que você pode delegar. De repente a mãe pode pedir uma ajuda de um filho, de uma filha para lavar uma louça, tá tudo certo. Para pôr a mesa, para pôr a roupa, para estender a roupa no varal. Da mesma forma no trabalho, de repente tem um relatório que você pode terceirizar, tem uma postagem que você pode pedir para outro fazer. Tem uma ligação que de repente é só para pegar um dado de um determinado cliente para preencher um determinado formulário, uma proposta, pede para outra pessoa ligar lá e resolver isso para você. Gente, delegar, que está dentro da próxima dica que eu tinha separado aqui. Saber dizer não e aprender a delegar. Porque se você, não adianta nada você planejar seu dia, separar as listas de urgências que precisam ser resolvidas, separar as coisas importantes, verificar quais são as coisas circunstanciais que você precisa eliminar, se você não conseguir aprender a dizer não e não conseguir aprender a delegar, passar para outras pessoas. A lição de saber dizer não, para mim, foi uma das lições mais importantes da minha vida em todos os cursos que eu fiz. Sempre que tocou nesse assunto, mexeu comigo. Por quê? Porque eu era uma pessoa que não sabia dizer não. Tudo que me pediam eu fazia. Só que eu aprendi que quando eu digo não, quando eu digo sim para outra pessoa, para algo que não vai me trazer resultado nenhum, eu estou dizendo não para as coisas importantes da minha vida. Quando eu digo sim para outra pessoa, eu estou procrastinando ou adiando os meus sonhos ou a concretização dos meus resultados. Então, enquanto você não aprender a dizer não, você está adiando as coisas que são importantes na sua vida em detrimento de fazer as coisas para outras pessoas que às vezes nem vão trazer grandes resultados na vida delas e nem na sua vida. E por que muitas vezes nós temos um desafio de dizer não? É uma questão psicológica. De repente o próximo psicólogo que eu vou convidar aqui vai falar sobre isso. Você tem medo de falar não porque você tem medo das pessoas não gostarem mais de você,
de achar que você é uma pessoa chata, mal-humorado, né? Que agora você está orgulhoso, você não ajuda mais as pessoas. Eu não estou dizendo que você não vai mais ajudar as pessoas. Eu também não estou dizendo que você, a partir de agora, acabou. Se alguém precisar da tua ajuda, você não vai fazer porque você vai pensar só em você. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo é que existem muita coisa que nós fazemos no dia a dia que nós não precisaríamos estar fazendo, mas nós estamos fazendo porque nós não conseguimos dizer não. Então eu separei algumas dicas aqui, ó. Quando é que você sabe que você não devia estar fazendo aquela tarefa? Um exemplo, quando você se sente culpado por ter dito aquele sim. Sabe quando você fala, tá bom, e aí quando você desliga o telefone, ou você acaba de mandar mensagem, você fala assim, não devia ter falado sim. Pronto, você sabe que você devia ter dito não. Ou quando você se sente desconfortável com a situação, você sabia que você devia ter dito não e não disse. Ou quando você se sente obrigado a fazer alguma coisa, é porque você devia ter dito não. Ou quando você se sente sobrecarregado. São 4 dicas que eu extraí aqui de um autor que fala sobre isso. E dicas importantíssimas para perceber se de repente você não está conseguindo dizer não. E gente, depois que você aprende é libertador. Da mesma maneira, aprender a delegar. Qual é o grande desafio das pessoas a delegar? Elas acham que as pessoas não vão fazer do jeito dela. E elas estão certas, as pessoas não vão fazer do jeito dela. Elas vão fazer de outro jeito. E tá tudo certo. Rony, mas não vai ficar tão bem feito quanto eu faria. Mas vai ficar bem feito? Vai, mas não tão bem feito. Não tem problema. Então você vai acabar ensinando ela com o tempo, 1 vez, 2 vezes, quantas vezes forem necessárias, né, Raquel? A Raquel falou sobre isso na palestra dela semana passada. Você vai ensinar quantas vezes forem necessárias para aquela pessoa. Até que ela faça de um jeito aceitável. Nem sempre vai ser do seu jeito. Mas o simples fato de você ensiná-la, agora você economiza. Então, se tinha uma tarefa que você gastava meia hora para fazer, só que você fazia ela 3, 4 vezes por semana e você ensinou alguém a fazer aquela tarefa, você economizou 2, 3 horas da sua semana. Rony, mas eu precisei gastar 3 horas para ensinar ela para fazer aquilo. Não tem problema. Na próxima semana você já saiu no lucro. Você gastou o mesmo tempo que você gastaria essa semana para ensinar. Na outra semana você já saiu no lucro. Então, aprender a delegar é um processo de você também aprender a confiar nas outras pessoas, a aceitar o resultado do trabalho das outras pessoas, faz parte do delegar. Então você já começou a planejar seu dia, separou o que tem que separar, agora você vai começar a dizer, para quem que eu vou dizer não? Para aquele amigo folgado, para aquela amiga folgada, para aquele parente folgado, para aquele amigo folgado, ou companheiro de trabalho que às vezes é folgado, fica encostando em você e colocando serviço para você fazer que não era seu. Aprenda a dizer não. Fale com carinho, explique os motivos, quando necessário, às vezes você também não precisa explicar. Mas fala, olha, eu não vou conseguir fazer isso agora para você porque eu tenho essa tarefa importante para fazer. Mas dá para você fazer depois dela? Não dá, porque depois dela tem uma outra tarefa importante, então eu não vou conseguir te ajudar dessa vez. Pronto. Eu precisei, gente, colocar meu nome no Serasa por ter emprestado cheque para amigo, porque eu não sabia dizer não. Ficou um talão para trás, porque eu não sabia dizer não. Depois que eu aprendi, depois que eu tive esse problema, que eu aprendi a dizer não, alguém me liga e fala, puxa vida, eu tava querendo resolver uma situação tal. Você não tem um cheque para me emprestar? Eu falo, cara, não tenho, não vou conseguir te ajudar dessa vez. E eu faço uma pausa dramática, eu não vou conseguir te ajudar dessa vez. E fica em silêncio. Eu não tento me explicar. Eu deixo que a pessoa continue depois. Rony, mas ela vai ficar chateada. Tá tudo bem, amanhã passa, daqui 2 dias passa. Mas ela vai parar de falar com você, então não era teu amigo. Ou não merecia estar na sua companhia. Se você não pode ajudá-la, ela vai ficar chateada porque você não pode ajudá-la? Simples assim. E se for um tio, uma tia, um primo, até o vô, a avó, o pai, a mãe, da mesma maneira. Tem coisa que você não precisa fazer. Tem coisa que você vai fazer porque você quer fazer, porque você quer ajudar. E tem coisa que você não precisa. Não é porque é pai, mãe, vô, vó que você vai fazer tudo sempre também. Tem hora que você, não, isso não dá, isso eu não consigo. Então, aprenda a dizer não. Vai ficar muito mais fácil a tua vida. Aprenda a delegar. Aprenda a aceitar o trabalho das outras pessoas. Vai ficar muito mais fácil você ser mais produtivo. Ok, Rony, o que mais que você anotou aí pra nós? Tô indo pro final já, tá, gente? Vai ter que ser 2 lives, que uma só não vai dar pra falar tudo que eu queria nessa noite, não.
Quem já teve algum insight, alguma coisa, falou, puxa, isso foi pra mim, anota aí no comentário. Ou se tem uma dúvida, algo que ficou no ar aí que você não conseguiu entender, põe no comentário aí para que eu possa falar sobre isso também. Ter uma agenda de compromisso e de tarefas. Tem que ser um aplicativo? Não, tem que ser aquilo que fica mais fácil para você. Eu não me adapto com agenda em papel, nunca me adaptei, eu não tenho, não gosto. Eu tenho meus cadernos de rascunho, agenda não. Então, agenda para mim funcionou via aplicativo. Existem centenas na internet. Eu acabei desenvolvendo o meu porque eu juntei tarefa e compromisso, coloquei algumas coisas que eu achava interessante, eu acabei desenvolvendo o meu próprio aplicativo. Mas se você não é programador, que é o meu caso, você vai escolher um aplicativo para você. Tem o Google Agenda, ótimo, ele tem os compromissos, é horário, você vai pôr ali. Tem a opção de você repetir uma tarefa durante toda a semana em tal horário, tal dia? Tem, então ótimo, perfeito. Mas não dá para eu pôr ali no mesmo aplicativo a lista de coisinhas que eu tenho para fazer amanhã. Não tem problema, gente. Usa o próprio bloco de notas com a opçãozinha de marcar, né, o checkzinho ali. Ou pega um to-do list, tem um monte, mas gente, tem assim infinitas opções de aplicativo para quem prefere aplicativo. Eu só uso aplicativo. Agora, a Raquel falou até na live dela aqui, ela tem uma agenda dela, né, Raquel, para vender, que é bem legal. Que aí ela tem, é como se fosse um planner, é uma agenda de papel. Você vai anotar os compromissos, as coisas que você tem para fazer, a lista de coisas. Rony, por onde eu posso começar? Com uma folha de papel. Tá tudo certo. Desde que essa folha esteja com você durante o dia depois. Então, você anotou hoje à noite, coloca ela no bolso e sai com ela amanhã. Chegou na empresa, tira a folha, tá ali do teu lado, tá anotado. Eu, o dia inteiro, estou trabalhando, eu estou rascunhando as coisas que eu preciso fazer na sequência, que eu não preciso lá na minha agenda adicionar, são coisas pontuais. Eu tenho um papelzinho e vou riscando, vou fazendo e vou riscando. Mentalmente é mais fácil para eu ter esse controle. Então, ter uma agenda que tenha compromissos e que tenha tarefas, isso você precisa. Nem que sejam 2 aplicativos diferentes, ou uma agenda de papel, ou um planner, ou uma folha, mas você precisa separar. Como assim, Rony? Compromisso é aquilo que tem horário e que você precisa executar naquele horário. Eu tenho dias, por exemplo, da semana que eu tenho aula de natação. Está reservado na minha agenda até o final do ano. Mas, Rony, você sabe que é todo dia tal e dia tal hora. Não importa, está reservado na minha agenda. Por quê? Porque fica fácil de eu olhar. Puxa, de tal hora eu estou fazendo isso, depois de tal hora eu tenho que fazer isso. Tá lá. Mesmo que é algo que eu faço toda semana. Então você precisa ter o compromisso, são as coisas com o horário, que você não pode escolher um outro horário para fazer, ou só se acontecer uma urgência você vai remarcar. Tarefas, é tudo aquilo que você tem para fazer, que não necessariamente tem um horário fixo, mas que você tem para fazer. Óbvio que tem uma técnica que alguns autores dizem que funciona super bem, outros não gostam, que chama time blocking, ou reserva de tempo. Que é quando você fala assim, eu vou reservar as 2 primeiras horas do dia para fazer essas tarefas aqui específicas, ou para fazer essa única tarefa, e você bloqueia aquele tempo na tua agenda. Para mim funciona. Por exemplo, as atividades que envolvem programação, desenvolvimento, eu gosto de fazer pela manhã, minha cabeça está melhor de manhã. Depois do exercício físico eu estou muito melhor. À tarde eu já me sinto um pouco mais cansado, com mais sono, então eu tenho mais tendência a procrastinar. Eu também faço, mas o meu horário de produtividade é de manhã. Então, por exemplo, das 8 às 11 da manhã é o horário que eu mais produzo. Então eu sei que aquelas 3 horas eu faço de tudo para reservar o tempo para isso. Então eu não preciso ir lá na minha agenda e pôr lá das 8 às 11 programação, isso eu não preciso. Eu só preciso anotar a lista de coisas que eu preciso fazer naquele dia para que eu tenha uma sequência mental do que eu vou fazer primeiro e o que é mais importante ser feito primeiro. Então ter a agenda vai te ajudar a não esquecer nada. Rony, mas e se no meio do trabalho lembrei de alguma coisa? Eu vou pôr lá e já vou fazer? Não. Você vai pôr na tua agenda de tarefas, se não tem horário para fazer aquilo, mas você não vai executar agora, porque você já planejou o que você tinha para fazer. Você só vai executar agora se for uma emergência, não é nem urgência, uma emergência, senão você não vai fazer agora. Você vai pôr na tua lista e depois aquela tarefa vai entrar no teu próximo planejamento, se ela puder ser deixada para os próximos dias. Ponto. Qual é a mágica por trás disso? Quando você põe no papel ou que você escreve lá no aplicativo, o teu cérebro para de gastar energia para ficar te lembrando. Você vai perceber que quando não está anotado, durante o dia inteiro você fala assim, nossa, preciso lembrar de fazer tal coisa. Nossa, preciso fazer tal coisa.
Nossa, não posso esquecer de fazer tal coisa. No momento que você anota e você fala pro seu cérebro, agora, a partir de agora, tudo que eu tenho para fazer, eu vou olhar aqui. Gente, eu não sei viver sem agenda mais. Quando minha agenda dá problema, eu falo pra minha esposa, estou perdido, não sei o que eu tenho que fazer amanhã. Então, anotou? No momento que você anotou, o teu cérebro vai parar de começar a te lembrar. Seja bem-vinda, Paola. Vai parar de te lembrar o tempo todo daquela tarefa. Ó, o Du também entrou, a Vanessa. Sejam bem-vindos, gente. O seu cérebro vai parar de te lembrar. Isso é mágico. Às vezes eu estou deitado na cama e eu falo, nossa, tem tal coisa para resolver. Eu levanto, vou lá onde está meu celular, pego, anoto e volto e deito. Por quê? Porque eu sei que o fato de eu fazer isso não vai me gerar aquela ansiedade, falar assim, nossa, eu preciso lembrar de fazer isso amanhã, isso é importante. Eu não faço isso. Tem uma outra forma, eu gosto muito também, se você tiver uma Alexa lá no seu quarto ou algum assistente inteligente igual a Alexa, às vezes eu falo assim, às vezes eu não quero levantar, pegar o celular, eu já estou quase dormindo, eu falo para ela, Alexa, agenda para amanhã às 9 horas me lembrar sobre tal coisa. E aí, às vezes eu estou aqui no trabalho, o celular toca, 9 horas, lembrar de fazer tal coisa. Aí eu vou lá na minha agenda e anoto. Simplesmente assim. Deixou a agenda de papel do lado da cama, lembrou de alguma coisa, pega a agenda rapidinho, escreve ali na lista de coisas que você precisa organizar, planejar para fazer. Pronto, teu cérebro vai parar de te lembrar. Isso é mágico. No momento que eu passei a anotar, eu parei de toda hora estar lembrando de coisas que eu precisava fazer. Está anotado. Isso é até perigoso, eu falo, porque se a minha agenda para, eu nem lembro o que eu tenho para fazer. Eu preciso recuperar ela, tá? Então, ter uma agenda é algo muito importante, vai te ajudar, inclusive, a diminuir a ansiedade. E por fim, eu quero parar por aqui hoje, eu vou deixar os outros temas para a próxima live, tá? E por fim, você conseguir controlar a sua procrastinação, que está muito ligada às tarefas circunstanciais. É uma ferramenta importantíssima. E como é que você vai fazer isso? Medindo o tempo que você gasta procrastinando. Meu Deus, Rony, pega uma folha de papel, toda vez que você percebeu que você procrastinou, anota mais ou menos quanto tempo você ficou procrastinando. Chega no fim do dia e soma isso. Você vai perceber que você vai gastar horas do seu dia fazendo coisas que não eram para ter sido feitas ou coisas que não te trouxeram resultado nenhum, que era simplesmente procrastinação pura. Como foi falado na live com o psicólogo Jonas Clayton, todo mundo procrastina. É só uma questão de você aprender a delegar a procrastinação, ou a controlar a procrastinação. Você vai diminuir ela cada vez mais. Todo mundo procrastina. Geralmente nós procrastinamos quando nós nos sentimos cansados ou quando a tarefa é muito difícil. E aí a gente começa a fazer e não consegue avançar, daí a gente para procrastinar. Vai no celular, levanta para beber água, para tomar um café, vai conversar com alguém, daqui a pouco a gente já ficou meia hora, uma hora fazendo outra coisa, porque a gente não quer voltar para aquela tarefa que é difícil. Por quê? Porque o cérebro não quer gastar energia, gente. Se você está muito cansado ou ela é muito difícil, você procrastina. Então começa a perceber quais são os momentos do seu dia que você para procrastinar. Eu fui percebendo isso e fui trabalhando. Então eu evito, por exemplo, ficar muito tempo esforçando demais meu cérebro numa única tarefa que eu sei que é muito difícil de fazer. Então eu coloco lacunas, blocos, de repente eu me concentro durante 1 hora naquela tarefa para fazer. E aí eu me dou o direito de 5 minutos para levantar, beber uma água, conferir as notificações, volto de novo para o meu trabalho, foco mais 1 hora. Porque em vez de eu ficar 2 horas, depois eu esgotar mentalmente, eu ficar procrastinando durante mais meia hora, 1 hora, eu procrastino 5, 10 minutos entre esses blocos de 1 hora, de 1 hora e meia. Inclusive tem uma técnica chamada Pomodoro, que é um reloginho de tempo. Esses reloginhos de cozinha que você coloca lá um timer de 30 minutos e ele toca, que é uma técnica de você, por exemplo, você pega um reloginho desse, ou um aplicativo, ou um timer de celular mesmo, você fala assim, eu vou focar por 30 minutos, ou por 45 minutos, você vai lá, coloca o reloginho, nesses 45 minutos você não olha o WhatsApp, você não olha notificação nenhuma, você não vai ver e-mail, você simplesmente faz aquela tarefa que tem que ser feita. Deu aquele tempo, aí você tem 5 minutos de descanso para fazer tudo isso que você não fez naqueles 45, mas só 5, e aí você volta, foca mais 45 ou mais 1 hora. Eu gosto de fazer de blocos de 1 hora, para mim funciona super bem. Geralmente é o tempo que eu preciso para encher minha garrafa d'água. Então durante 1 hora eu bebo a garrafa d'água, é os 5 minutinhos que eu preciso para levantar, ir no banheiro, encher a garrafa d'água, conferir notificação, volto mais 1 hora. Então é uma forma de você controlar a sua procrastinação,
que é o tempo que você passa fazendo uma coisa nada a ver, simplesmente porque você está cansado, porque aquela tarefa é muito difícil. E tem um ponto que a Raquel tocou, que eu acabei não falando, que eu falei que ia falar. Dentro das coisas que você, do seu planejamento para o dia seguinte, por qual que você começa no dia seguinte? Qual que é a primeira coisa que você vai fazer profissionalmente falando? A que for mais difícil ou a que for a maior urgência. Então, vou tirar um pouquinho as urgências agora, eu vou focar só nas tarefas importantes. Por onde você começa? Nas mais difíceis, sempre. Por quê? Porque é início do dia, teu cérebro está mais descansado. Segundo, quando você finalizar aquela tarefa que era difícil, que o seu cérebro já estava pensando em procrastinar ela, o simples fato de você finalizar aquela tarefa vai te dar uma energia, uma motivação para fazer outras tarefas mais fáceis, porque aquela mais difícil você já fez. Isso é fantástico, isso é mágico. Fazer as tarefas mais difíceis primeiro. Sabe aquela tarefa que você fala, nossa, eu não queria fazer isso, não queria ligar para esse cliente? Liga para ele no primeiro horário. Ah, esse relatório é muito complexo de fazer. Faz no primeiro horário. Porque se você não fizer, a tendência é você procrastinar, deixar para fazer depois. E esse depois nunca chega, gente. Você deixa para amanhã, deixa para depois, daqui a pouco vira uma emergência e você atropela tudo que você está fazendo para resolver aquilo. Se você tivesse feito como primeira tarefa do dia, aquilo que é mais difícil, ou aquela emergência, aquela coisa que você sabe que você precisa resolver, aquela urgência, já faz no primeiro horário. Tem um autor que eu gosto muito que ele dizia o seguinte: se você tem um sapo para engolir, você ficar olhando para esse sapo não vai resolver o problema. Ele só vai engordar cada vez mais, vai ficar cada vez mais difícil de você engolir. Então, se você tem um sapo para engolir, ele fala assim, coloca na boca, pega os 2 dedinhos, empurra e desce. Faz, resolve. Simplesmente resolve. Tem um sapo para engolir, engole no primeiro horário da manhã. Puxa, mas é indigesta, eu tenho que falar com aquela pessoa. Já resolve. Você vai perceber que seu dia vai ser muito mais fácil depois, resolvendo aquilo que é mais difícil, aquilo que é mais importante, aquela tarefa grande. Faz logo no primeiro horário. Deixa as coisas pequenininhas para você resolver no fim do dia. Até porque se você não resolver hoje, vai ser fácil resolver amanhã, porque são coisas rápidas. Agora, aquilo que é grande, se não resolver hoje, já ficou para amanhã, já vai embolar o teu planejamento de amanhã. Gente, com isso eu chego aqui vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dicas, 6 ferramentas, 6 dicas para você ser mais produtivo. Lembrando que se tudo der certo, essa live vai ficar gravada também no YouTube, fica mais fácil para assistir. Quem chegou depois, assiste amanhã pelo YouTube, fica mais fácil você pausar, acelerar. Aqui no Instagram já não é tão fácil de fazer isso, né? Dá muito trabalho, então no YouTube é mais prático. Então vai estar no YouTube amanhã, se tudo der certo, a live, tá? Então, revisando aqui para nós fecharmos os 5 pontos que eu trabalhei. Planejamento do dia. Cada minuto planejado você economiza 10 na execução, 12 minutos de planejamento para o dia seguinte você economiza até 2 horas, tá? Planeje no máximo no início de 3 a 4 horas para o próximo dia, não tente planejar o dia todo. Faça uma lista de tudo aquilo que é emergências, urgências que você não resolveu. Classifique essa lista de 1 a 3, onde 1 não é tão prioridade assim, a 3 que é máxima prioridade, e você vai encaixar no seu planejamento algumas dessas nível 3 primeiro para resolver, junto com as tarefas que são importantes, que aí é a segunda ferramenta, você conseguir classificar as tarefas do seu dia entre urgentes, importantes e circunstanciais. Terceira ferramenta que foi passada, trabalhar o seu foco e a sua disciplina para você iniciar e finalizar as tarefas, fazendo blocos de tempo, começando pelas mais importantes ou as mais difíceis, escolhendo um horário que você é mais produtivo, usando técnicas igual a Pomodoro para você bloquear um determinado tempo, não mexer em celular, não fazer nada e ser focado e concentrado, desativar todas as notificações do celular. Meu celular não tem notificação nenhuma, eu desativo tudo para não me atrapalhar, para que eu possa ter foco. Outro ponto foi falado, outra ferramenta nessa noite, foi a agenda de compromissos e tarefas. Você precisa ter essas duas coisas muito bem definidas, você precisa estar anotado para o seu cérebro não ficar te lembrando. E sempre que você lembrar de algo, anota, não tenta fazer na sequência. E saber dizer não e aprender a delegar, porque toda vez que você diz sim para algo que você deveria ter dito não, você disse não para você e para os seus projetos. E por fim, controlar a sua procrastinação. Diminuir o tempo que você passa procrastinando para que você tenha muito mais
resultados. Dessa maneira nós chegamos aqui no final da nossa live, com 1 hora de live, com as ferramentas para ser mais produtivos. Tem outras dicas, outras ferramentas que eu vou trazer em lives futuras, também com outros convidados que vão falar de temas importantes. Então, você que conseguiu chegar aqui até o final, deixa o seu feedback depois, seja lá no direct para mim, seja em alguma postagem, algum stories do próximo dia, deixa o teu feedback, deixa o teu testemunho, se de repente uma dessas ferramentas que eu trabalhei nessa noite fizeram sentido para você, fizeram diferença para você. Para mim, quando eu comecei a aplicar ferramentas como essa na minha vida, quase uma década atrás, minha vida mudou. Hoje eu posso dizer que eu consigo aproveitar muito mais o meu tempo, porque eu consegui ter método, metodologia, ferramenta para conseguir ir mais rápido. Eu que agradeço, foi uma pessoa disse ali, gratidão, por isso. Eu que agradeço a oportunidade de poder trazer esse conteúdo para vocês e agradeço a presença de vocês aqui nessa noite, tá? Lembrando que a live vai ficar gravada e que vai estar no YouTube amanhã também, para ficar mais fácil. Então, gente, fechamos aqui a live da noite com essas ferramentas, com essas dicas, né? Sempre focando em planejamento, separação de tarefas, agenda, saber dizer não, controlar a procrastinação. Você vai perceber que seu dia vai ser muito mais produtivo. E por que faz sentido fazer tudo isso? Porque aí você vai perceber que você vai ter uma vida de mais qualidade, vai ter mais paciência, vai chegar em casa mais tranquilo, vai ter mais paciência com os filhos, com o esposo, com a esposa, vai poder aproveitar. Tem gente que não consegue assistir um filme porque está pensando nas coisas que tem que fazer amanhã, gente. Ser mais produtivo, organizar melhor a sua rotina de trabalho vai te trazer mais qualidade de vida na família, na saúde, vai diminuir a tua ansiedade. Ser mais produtivo passa por equilibrar as áreas da vida que nós já estamos falando desde o início. É eu que agradeço, Thiago. Desde o início nós estamos falando desse projeto do equilíbrio nas áreas da vida, cuidar da saúde emocional, cuidado espiritual, da família, dos relacionamentos. Tudo isso é muito importante para ter uma vida mais equilibrada e mais produtiva. Mas hoje o foco foi na produtividade no trabalho, no controle das tarefas. Então, sendo mais produtivo no trabalho, você tem mais qualidade de vida e muitas vezes sobra até mais tempo para você cuidar de você e cuidar daqueles que você ama. Porque só faz sentido ser mais produtivo se for com equilíbrio e se além de você ter o foco nas pessoas que você ama. Então, eu agradeço assim, muito a presença de cada um que passou por aqui nessa noite, que assistiu essa live gravada depois ou via podcast, que você possa colocar isso em prática e ter uma vida mais saudável. Obrigado a todos, gratidão, que Deus abençoe a todos e até a próxima live.